Gracias, señora, por su presentación. Ahora Tulio Gustavo, que nos vai falar da concepción dun índice de caracterización do modo urbano rural para analizar as mudanzas en curso no campo do Brasil. Bueno, como veis, tanto na presentación de Erika como na de Niel, a participación segue sendo algo importante, non somente para involucrar os principais actores en determinados procesos, sino para coñecer tamén cal é a súa opinión, que, como, bueno, máis ou menos elas demostraron, son das máis relevantes, non? Ahora entender que é o que sucede. Nada máis. Ben. Meu nome é Gustavo, eu sou da Universidade Federal de Viçosa, no Brasil, e vou apresentar esse trabalho, que é a concepção de um índice de caracterização de modo de vida urbano e modo de vida rural. Esse é uma parte do meu projeto de doutorado que eu estou realizando com a professora Ana Luiz, que está aqui presente. E a grande pergunta desse trabalho é: o que seria urbano e o que seria rural? Olhando para essa foto, o que vocês acham? Urbano, rural? Essa é a grande questão que me instigou a começar a realizar o trabalho. E aí, essas mudanças não ocorrem só aqui na Europa, mas também no Brasil. Vou mostrar algumas para vocês. No Brasil, é um pouco diferente da Espanha. A zona rural e a zona urbana é definido pela autoridade do município, da alcaldia. Ele determina as divisas entre o que é o rural e o que é o urbano. E ele acaba levando em consideração mais fatores econômicos do que o modo de vida em si. Aí, só dando algumas discrepâncias desses municípios do Brasil, nós temos municípios com 3 milhões de habitantes e temos municípios com 800 habitantes. Temos municípios com área 2 vezes maior que Portugal e temos municípios com área de 2 km². Então a heterogeneidade no Brasil é muito grande. E se no Brasil a gente adotasse o que você adota na Espanha, 2.200 desses municípios seriam considerados rurais. Então, numa perspectiva de um espanhol, o Brasil poderia ser muito mais rural nesse sentido. E aí agora eu vou começar a mostrar para vocês um pouco das mudanças que estão ocorrendo no rural brasileiro. Vou ter que colocar algumas figuras que vão aparecer depois, só para vocês terem uma ideia do texto, que não tem para muito curso para a gente entrar de forma aprofundada. A primeira foto vai aparecer. Aqui a primeira parte é a mudança da imagem que o brasileiro tem do rural, o brasileiro urbano tem do rural. Antigamente, essa aqui é uma foto uma pintura que caracteriza o rural brasileiro no ontem, antes, alguns 50, 60 anos atrás, e hoje a imagem do rural brasileiro tem festas e outras coisas. Outra mudança, essa eu acho que é bem conhecida por vocês aqui, que é no campo a tecnificação e a exploração. O Cerrado, que é principalmente no centro-oeste brasileiro, hoje está... Essas duas figuras são tiradas em lugares próximos, lugares possíveis de acontecer. E ainda temos também a mudança no modo de vida. Aqui um fogão de lenha brasileiro, bem mais arcaico do que o daqui. E hoje é comum você encontrar nas fazendas fogões a gás, às vezes até os dois. Outra mudança que a gente teve também no modo de vida é a parte de trabalho no campo. O trabalho no campo juvenil era relativamente comum no Brasil alguns anos atrás, e hoje a escola rural, mesmo naqueles locais que o Ambrosio estava dizendo na palestra, tem escolas rurais, os pequenos estudam mais tempo do que o nada que era antes. Também a mudança na forma de comunicação, o acesso ao telefone público hoje é relativamente grande, mesmo no interior brasileiro, enquanto antigamente ainda era uma prosa, era mais a relação face a face. Agora, nos próximos slides, eu vou começar a mostrar para vocês alguns dados preliminares da pesquisa que foi feita no estado de Minas Gerais, que é onde fica a Universidade de Viçosa, no Brasil. É uma região relativamente rica, perto do resto do Brasil, mas que esses resultados já vão dar uma noção de como que a zona rural brasileira está mudando, está se modernizando, que é não dizer urbanizando. Primeiro aqui que tem computador na zona rural, 7%, enquanto na zona urbana, 32%. Esse é um dos dados que parecem a maior discrepância, para vocês terem uma ideia, e não é um percentual tão diferente.
E como vocês podem ver, mesmo na zona urbana brasileira, o computador ainda não chegou em todos os lares. O portátil também, aí menos ainda, 3% na zona rural e 14% na zona urbana. Aqui pode ser que a pessoa tenha o desktop e o portátil ao mesmo tempo, então um percentual realmente bem pequeno. A TV já é um eletrodoméstico que chegou em quase todo o Brasil, no urbano 96 e no rural 91. Então, mesmo a zona rural mineira, eles têm uma facilidade para o acesso à energia elétrica, e a gente vai conseguir ver vários eletrodomésticos, foi o foco aqui desses dados. E aí começou os dados a ficarem mais interessantes. Geladeira tem mais na zona rural do que na zona urbana no Brasil. No Brasil não, desculpa, no estado de Minas Gerais. Tem mais lares na zona rural com geladeira do que na zona urbana. Isso já começa a instigar um pouco a gente. Não sei se eu traduzi certo, no Brasil a gente chama de tanquinho. É isso mesmo? Né? Na zona rural também tem mais tanquinho do que na zona urbana. E no Brasil a gente não tem muito costume de lavar roupa em lavanderia, então isso leva a gente a ficar mais atento ainda. E o freezer, na zona rural, também tem mais casos onde está presente o freezer do que na zona urbana. Então, a gente está levando a crer que a zona rural brasileira está em se modernizar, que ela está numa direção mais urbanizada. E essa criação desse índice que a gente está tentando chegar, ele poderia ajudar a melhorar, conseguir visualizar essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil, e também esse índice poderia ser aplicado em outros países e facilitaria a comparação. Porque a zona rural daqui, igual como eu falei com vocês, 2.000 municípios brasileiros seriam rurais. Então a gente estaria comparando que lá é urbano e aqui não seria. Bem, muito obrigado.